Brancos, rosés, tintos ou champanhes. Os vinhos franceses são considerados como um dos melhores do mundo. Por lá, ele é considerado um alimento e, além da mesa, está presente em festas e confraternizações. Então, dando sequência à nossa série sobre a geopolítica dos vinhos, hoje nós vamos falar sobre a história e o potencial de cada rótulo da bebida francesa. Eu sou o sommelier Sidney Lucas. E eu sou o jornalista Estevão Limana, e aqui a gente fala de vinho francês sem afetação. Depois da gente falar então sobre os vinhos uruguaios, chilenos, argentinos, chegou a hora, né, de darmos um passeio pelo velho continente e irmos nas raízes dos vinhos franceses. A gente sempre, em todos os episódios praticamente, a gente falou sobre vinhos e sempre tinha uma referência da França. É de Bordeaux, Borgonha, é uma casta bordalesa e etc. A gente tem então a tradição do vinho francês como uma das mais importantes da história, né? Para começar a falar de Europa, não tem país melhor do que começar pela França, né? Mas é muito vago, por exemplo, numa pergunta, o que há de bom no vinho francês, né? Qual é o estilo padrão do vinho francês? Não dá para afirmar, porque o contexto do vinho do vinho desse país é muito amplo, é muito difuso. Então, dependendo da região onde ele está, dependendo de qual localização, o vinho vai ser totalmente diferente. Às vezes é um sinônimo de vinho bom, né? Eu trouxe um francês, eu vou beber um francês. Todo mundo acha que é o melhor vinho da vida. Às vezes não é assim. Pelo conceito que o país atingiu na produção de vinho, leva todos a pensarem dessa maneira. Mas a França faz vinhos espetaculares, mas faz vinhos imbebíveis também, né? Assim como todos os outros países, seja Itália, seja Argentina, Brasil, faz vinhos excepcionais, mas faz muita coisa intragável também. Então, não tem essa coisa de que o vinho francês é melhor do que o italiano, que é melhor do argentino. Não é um pensamento errado, não deve ocorrer. Para a gente conhecer a França, ela tem uma população de 67 milhões de habitantes, 68 milhões. E ela tem uma área similar ao teu estado, ou seja, a Minas Gerais. E possui uma população bem grande, né? E com uma variedade incrível. São aí mais ou menos, tem 6 regiões vinicultoras, mas com 15, né, especificações dentro do mapa. A gente vai mostrar isso daqui a pouquinho aqui para nós também. Mas dá para dizer que dentro dessas 15 regiões vinícolas da França, o que você destacaria? O que já passou mais pelo seu paladar, ou avaliou, ou acabou então selecionando para comprar nas lojas que você já trabalhou, Cid? Olha, desse mosaico de possibilidades de vinhos que a França oferece, é difícil chegar a ter acesso a todos, né? Porque tem muita apelação de origem ali que são mais raras, que são muito caras e tal. Mas no Brasil chega uma lista aí, um volume de vinhos de apelações de origens diferentes da França muito boa, muito satisfatória, assim. Então no Brasil recebe muita coisa boa da França, e regiões que às vezes é difícil encontrar até na França mesmo. Então o Brasil é um destino, é um mercado excepcional para o vinho francês. Eu acho que uma coisa que chama atenção é porque o vinho francês ele é enquadrado pela lei lá como um alimento, né? Eles até tentam fazer isso aqui no Brasil, existem projetos tramitando no Congresso Nacional, o que, claro, traria um preço bem menor também, né, nas prateleiras, com menos impostos. Mas eu acho que o francês ele traz esse DNA, né, de beber o vinho no almoço, no jantar, como realmente não uma bebida, mas como um complemento à alimentação, né? O europeu, de modo geral, ele vê o vinho como alimento, né? Então, a tributação, tudo é parecido, é a mesma do alimento cotidiano deles. E, de fato, é um alimento, né? O vinho é uma das bebidas mais naturais que existem, então ela hidrata, ela é uma fonte importante
de calorias e tudo. Então, o vinho não deve ser visto como se vê outras bebidas. Então, e lá eles têm essa ideia correta, tem a ideia correta do que é o vinho, do que o vinho representa, né? Tomara que isso venha aqui pra cá, pra gente, né? Tomara. Isso é uma questão de evolução cultural, assim, né? Aos poucos vai assimilando esse conceito, esse contexto e vai se tornando, e vai acontecendo o que aconteceu lá. Agora, o francês, talvez até mais do que outras culturas europeias, o vinho está muito mais enraizado ali, né? Tanto que almoço, na janta, sempre vai ter o vinho. O vinho é consumido depois da refeição também, com os pratos de queijos, que é tradicional de consumirem lá até depois da sobremesa. Então, a refeição do francês ela é muito mais demorada, muito mais alongada, com muito mais etapas ali e rituais do que o resto da Europa, né? Então, o vinho, eu acho que para a cultura francesa tem até uma importância a mais do que o resto da Europa até. Que legal. E a França é uma das maiores produtoras de vinho, cerca de 12, 13 milhões de litros por ano. Mas deixa eu mostrar para vocês um mosaico que tem aqui, um diagrama de Nolan, para a gente mostrar quais são os países que mais bebem vinho lá na Europa. A gente tem a França e Portugal, quase equiparados. A França está 50,7 per capita e Portugal está 58,3 litros per capita de consumo de vinho. 50 litros de vinho por pessoa. Dá para ver que realmente lá a galera transpira vinho. É o uso cotidiano, né? É o uso racional e cotidiano. Quanto do Brasil tá o quê? 2, 3? 3 litros? Antes da pandemia era 1,9, agora deve estar uns 2,3. Tô chutando. 3 garrafinhas aí por ano seria. Isso. E 2,9 há 3 anos. Então teve um aumento de consumo durante a pandemia, deve ter chegado a isso, a 2,3, 2,5 no máximo. No máximo. Aqui nós temos então Portugal, França, aí vem os italianos, Suíça, Espanha, Austrália, temos também aqui alguns países da América, da África do Sul, a África do Sul também está aí, e o Brasil lá longe, né? A gente vê realmente então esse consumo de vinhos. Mas, Sidney, a gente tem os rótulos dos vinhos franceses, eles têm algumas denominações diferentes, né? Eles têm VDT, VDP, eles existem, são vinhos regional, vinhos de mesa, e isso chega pra gente aqui também, tem que ficar ligado na hora de comprar, né? Sim, meio que define a hierarquia de qualidade, né? A classificação francesa começa com o Vin de Table, que é a mais simples de todas, pode ser feita em qualquer região do país, pode em qualquer lugar, então não é obrigatório colocar no rótulo a região ou sub-região. O Vin de Pays, o Vin de Pays também pode ser feito em qualquer lugar do país. Boa parte desse vinho, que é o segundo de baixo para cima em qualidade, vem do sul da França ali, mas pode ser feito em qualquer lugar, pode pegar uvas diferentes também. Depois vem os vinhos de apelação de origem mais específica, né? E no rótulo do vinho francês, quanto mais especificado for a localização geográfica, onde o vinho é produzido, melhor o vinho tende a ser, mais exigente é a legislação. Então, por exemplo, pegar aqui um exemplo de Bordeaux. Então tem o Vin de Pays, acima tem o vinho regional, que vem no rótulo a região onde ele é produzido. Então vai estar escrito lá Bordeaux, Borgonha, Madiran, Alsace. Esse é o vinho genérico, que é considerado superior ao Vin de Pays, que é o vinho regional. Dentro de Bordeaux vai ter lá, por exemplo, Pomerol, que é uma região que fica dentro de Bordeaux. Então, se no rótulo tiver ali Pomerol, então a legislação para a sub-região de Bordeaux, que é Pomerol ou Médoc, vai ser um pouco mais rígida do que para a apelação genérica. Então a tendência é que o vinho seja melhor, entende? Então, quanto mais específica for no rótulo a localização geográfica onde o vinho é produzido, com sub-regiões, com comunas, é porque a legislação é mais apertada, mais rígida, e isso consegue-se obter um nível melhor de qualidade. E o que significa aquela palavra chateau em diversos vinhos franceses? Remete sempre chateau não sei o que, chateau da papapá. O que significa? Chateau é o mesmo que chácara, fazenda, propriedade. O equivalente na Borgonha é domaine. Então, no rótulo francês, se tiver escrito chateau ou domaine, é como se fosse quinta em Portugal, fazenda São José. Em Portugal, Quinta da Boa Esperança, propriedade, né? Chácara, fazenda, isso. Quinta do Correio lá, o seu vinho. Do Correio, o vinho que você trouxe uma vez aqui. Chácara do Correio, fazenda do Correio, é o equivalente a isso.
Esses são os rótulos do Velho Mundo. O Heinz está preparando uma imagem do rótulo para mostrar para a gente aqui na nossa TV também. Mas é importante, eu acho, que ler, porque lá na França nós também não bebemos as uvas, né? Nós bebemos o local, às vezes a gente vem lá com um nome diferente e que remete às blends ou ao próprio terroir, né? Isso. O francês, o europeu de modo geral, mas a legislação europeia para a produção de vinho se baseou na França. A França foi a pioneira nisso. Eles valorizam mais o terroir do que qualquer outra informação. Então, no rótulo, dificilmente vai estar Cabernet Sauvignon, Pinot Noir, Merlot, Nebbiolo, seja o que for. O que vai dizer? Vai dizer sempre o nome da região, porque é de acordo com as condições de solo e de clima da região que os caras vão escolher o que plantar ali. Então, é uma questão lógica. Vai ter Cabernet Sauvignon onde é possível ter bom Cabernet Sauvignon, vai ter Pinot Noir onde é possível ter bom Pinot Noir. Então é o terroir, o solo e o clima que vai definir que tipo de uva plantar. Então no rótulo, colocando, de acordo com o que eles pensam, né? Colocando a região, a apelação de origem controlada ou a sub-região, já está tudo subentendido ali. Temos um rótulo aqui que eu acabei pegando na internet para mostrar pra gente. Temos aí, Sidney. Conta para nós, para quem nos acompanha também, como ler este rótulo e saber que vinho irá beber. Em cima é o nome do produtor, né? Coteaux d'Ancenis. Malvoisie é a apelação de origem controlada, é onde o vinho é produzido. A dica, tá vendo que debaixo da palavra Malvoisie está escrito apelação d'origine? Sempre vai vir embaixo do nome da localização geográfica, alguma frase relativa a isso. A apelação de origem, apelação d'origine, apelação Borgonha, de origem, vai estar sempre ali. E essa aqui seria o que daí? Esse é um vinho comunal. Comunal. Então tem o genérico, o regional e o comunal, que é mais específico ainda. Aqui eu não sei que casta eu estou bebendo. Estou bebendo vinho da região citada ali no meio do rótulo. Sim, exatamente. Já está tudo subentendido. Tudo subentendido. Então, por exemplo, Borgonha genérico, um Morey Saint-Denis, já está subentendido que aquilo ali é um Pinot Noir. E que se está escrito Morey Saint-Denis no rótulo é porque o vinho é melhor do que o genérico, porque a localização geográfica é mais específica. Mas a gente pode passar região por região e explicar essas particularidades. Vamos mostrar assim, separamos um mapa aqui para quem está nos assistindo. Se você está só nos escutando, vale a pena dar uma olhadinha aí no seu Spotify ou lá na televisão no YouTube para ver direitinho que a experiência vai ser melhor. Essa é a dica do mundo do vinho, tem que assistir o episódio de hoje, não só escutar. Estamos aí com o nosso mapa da França, com o Wine Map, né? O mapa das regiões vinícolas que nós temos. Não é um mapa político, é o mapa vitivinícola. Vamos começar então pela Alsácia, lá em cima, verdinho, lá na parte superior do lado direito. Bem ao vizinho da Alemanha. Isso. Essa região já pertenceu por 3 ou 4 vezes à Alemanha, ia e voltava para a França, né? E foi uma das regiões mais impactadas, dá para dizer assim, né, pela Segunda Guerra Mundial. A gente vê que a proximidade com a Alemanha faz a fronteira e foi o local que Hitler colocou as tropas marcharem até Champagne, depois pegarem a capital, Paris também. Ali foi a entrada e uma região que foi devastada muitas e muitas vezes. E as videiras da Alsácia, como de Champagne, foram destroçadas, plantaram bombas, colocavam minas para que os vinicultores não pudessem trabalhar, né, durante a Segunda Guerra Mundial. É a região de Lorena, né? A mesorregião chama Lorena. E é uma região politicamente importante demais. Tanto que é nessa região, na Alsácia ali, que fica o Parlamento Europeu. A sede ali. Bacana. Aquela galerinha não eleita que manda no mundo. Manda na Europa, pelo menos, né? Manda na Europa, é verdade. Sem ter voto. União Europeia. Sem ter voto. Antiga Liga das Nações. E aí, Alsácia? Alsácia, pois é. Ali é reduto de vinho branco. Tem ali é 99% é vinho branco. Tem uma localidade ou outra que faz vinhos tintos, mas não tem representatividade porque não é uma zona adequada para produzir vinhos tintos. Tá vendo essa parte roxinha ali no centro? Sim, para quem está nos assistindo aí, tá na parte direita do mapa. Talvez consigam ler, né? Beaujolais, Borgonha e tal. Ali, a parte norte da Borgonha, imagina, bota uma linha imaginária aí na dividindo um pouquinho mais ao norte ali, naquela ponta
roxa ali, que é a Borgonha. Esse é o limite para se fazer vinho tinto no mundo, ao norte. O paralelo 15 para cima do Equador. Sim. Por quê? Se faz... dali para cima, dificilmente vai ter uma região tradicional para se fazer vinhos tintos. Seja na França ou seja na Europa, em qualquer lugar. Por quê? Já fica muito frio, já está muito próximo do Ártico. Do Ártico. Então já tem mais dificuldade. Mas tem regiões ali que são tão muito importantes na produção de vinho. A gente está falando o quê? De Vale do Loire, da Champagne, da Alsácia, isso tudo é tradicional. A Alemanha está mais ao norte ainda, mas são tradicionais na produção de vinho branco. Uhum. Eu disse que o limite ali é no norte, extremo norte da Borgonha, que é tradicional para fazer vinho tinto. Então, as regiões para fazer vinho tinto na Europa, pode criar uma linha imaginária aí e que se limita ao norte da Borgonha. Passou mais para o norte ainda, passou dessa linha imaginária que pode se criar, aí tem regiões tradicionais, mas para fazer vinho branco. Vinho tinto só vai ter uma exceção ou outra, num valezinho ali específico ou outro raro, que tem condição de microclima, que foge do contexto normal da região, mas um microclima específico que dá para fazer vinho tinto ali, igual tem na Alemanha, na Alsácia, mas é exceção. Então, dali para cima, onde está Champagne, Alsácia, o Vale do Loire, o Chablis, que apesar de fazer parte da Borgonha, está mais ao norte ainda da Borgonha, é vinho branco. Então na Alsácia não é diferente. E quais uvas? Muito parecidas com o que tem na Alemanha, que é Gewürztraminer, Riesling, Pinot Blanc, Pinot Gris. São essas, as 4 principais são essas, que são as uvas mais nobres da região, né? Então, sempre vinhos, faz vinhos grandiosos, desde vinhos secos a vinhos doces. Então vinhos de sobremesa excepcionais, solo muito calcário, né? Essa região da Champagne, por exemplo, até a Alsácia ali, região que já foi submersa, né? Então, solo muito calcário, solo pouquíssima matéria orgânica. Paris, onde é que tá Paris ali? Aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui. Tá no ladinho, embaixo de Champagne, assim a gente tá mostrando pra gente aí no mapa, ó. Bem embaixo de Champagne. Tem uma diferença aí, alguns quilômetros, né? Essa zona que eu marquei com a mão ali, aquilo ali já foi tudo inundado. Paris, ela era inundada por água do mar. Quanto tempo atrás isso? Cara, há milhões de anos, assim, há muito tempo. Essa parte norte da França era toda submersa, então não é à toa que desde o Vale do Loire ao extremo norte da Borgonha, na Champagne, na Alsácia, tem um solo tão calcário. Então e não é à toa também que fazem vinhos tão profundos em mineralidade, em finura, em elegância, entende? É a composição de solo, ostras fossilizadas, animais marinhos fossilizados, né? Isso tudo contribui para fazer vinhos mais profundos, assim, no que diz respeito à mineralidade, né? Então, pensou em Alsácia, vinhos secos grandiosos, vinhos doces grandiosos, sempre brancos, à base de Riesling, de Gewürztraminer, que são as 2 uvas mais nobres que tem, Pinot Blanc, Pinot Gris, e os tintos são feitos com Pinot Noir, só que é raro. É raro. E são bons? São muito bons, muito bons. Pô, que bacana. Mas a produção é muito pequena porque é numa localidade ou outra ali que se consegue produzir boas uvas tintas ali, né? Por conta do frio, né? Essa região, o inverno é muito longo, né? Muito longo, muito frio também, né? É uma dificuldade. Sim. E aí, passamos mais ao lado para a famosa Champagne? Champagne tem uma curiosidade porque a uva não amadurece. É um clima nublado o tempo inteiro, nublado o tempo inteiro, sabe aquele... tem uma paisagem, chato, assim. É uma paisagem meio que satura, é muito bonito, um relevo muito bonito, tudo muito suave, aquelas colinas assim, sabe? Tudo muito suave, tudo muito harmônica, é lindo de se ver, mas o clima, o tempo é meio saturante assim, e as uvas não amadurecem. Extremamente calcário também, então tem Epernay, tem Reims, são as regiões mais importantes, não mais importantes, mas que fazem vinhos mais estruturados assim, que acabam durando mais, e não dá para fazer vinho tinto de jeito nenhum. Tem uva tinta lá do Champagne,
usa-se a Chardonnay e outras 2 uvas principais que são tintas, que é a Pinot Meunier e a Pinot Noir. Só que essas uvas, por não amadurecerem tão bem, elas são vinificadas em branco. Então, o máximo que consegue extrair dessas uvas é um rosé ali e tal, para fazer os espumantes rosés, os champanhes rosés. Mas o que melhor produz na região são vinhos brancos, mesmo com as uvas tintas. O famoso champanhe, então, é uma mistura de Chardonnay com Pinot Noir? E Pinot Meunier. Aí tem produtor que pode fazer só com Chardonnay, outros produtores gostam de usar só Pinot Noir, outro produtor vai usar ambas ou vão usar os 3, mas aí é critério do produtor. O que é permitido na região são essas 3. E é por isso que alguns espumantes brasileiros tentam, né, também seguir essa risca, né? A gente bebeu aquele 130 da Casa Valduga aqui, era Pinot Noir com Chardonnay. Então é a mesma caça utilizada lá e também tem uma qualidade excepcional aqui como o champanhe. Lembrando que o champanhe é um espumante, ele é um espumante, mas ele recebe uma denominação de origem diferente por conta de estar localizado na região do champanhe. Então você, quando for ao supermercado comprar um espumante brasileiro, ele não é champanhe, ele é somente espumante. Sempre bom falar isso, que as pessoas acabam às vezes até confundindo. Mas é igual o chá, né? Todo champanhe é um espumante. Todo champanhe é um espumante. Mas nem todo espumante é um champanhe. É igual o chá, né? Nem toda planta que você faz lá em infusão é chá. Às vezes é infusão. Tem uma planta determinada que ela é chazinho daí. Sim. E dizem que aquele caixinha que a gente compra com sachêzinho, diz que aquilo lá não é nem infusão, é uma água saborizada. A nossa nutricionista, a doutora Camila Spinelli, que explicou isso pra gente aqui esses dias, em outro programa que eu faço, que aí é a água saborizada. Que só a infusão é legal só quando você pega a plantinha, coloca no infusor, na sua xícara aqui e deixa ali. Mas vale um papo com ela pra falar sobre algumas propriedades benéficas do vinho pra saúde. É verdade. Vale um papo bom. Qualidades nutricionais, tudo. E será que a gente daí traz um chazinho ou traz um vinho pra ela beber conosco aqui? Traz o vinho e o chá para finalizar. Para finalizar, né? Com queijinho depois. Champanhe, Sidney. É só champanhe? Tem um vinhozinho branco lá também? Produzem vinho branco, produz vinho tinto também, mas 99% do que fazem lá é espumante. Até pelo talento da região, né? E, de fato, os espumantes da zona do champanhe são os melhores do mundo. Tem pouco no mundo se equiparam à qualidade dos espumantes saindo dali. Se você quiser mandar um champanhe para nós, entra em contato aí nos comentários e a gente vai receber com todo carinho. Não vai reclamar. Não. E detalhe é que o champanhe meio que inventou a si próprio, né? É atribuído a Dom Perignon, só que Dom Perignon, na verdade, ele aperfeiçoou o processo. Porque os vinhos da região, ele refermentava na garrafa de maneira natural e a pressão interna acabava explodindo essas garrafas. E o cara, vendo que isso acontecia naturalmente, ele pegou e domou esse processo, né? Induziu a fermentação para que não refermentasse depois. Dentro da garrafa ali, ele inventou toda a técnica de espumantização. Ele aperfeiçoou essa técnica de espumantização justamente por conta vamos chamar assim, de predisposição que a região demonstrava para fazer espumantes com gás, vinhos com gás, né? Mais detalhes, vai lá pro nosso episódio Espumantes, tudo que você precisa saber sobre a bebida, não me engano, episódio 11 ou 12. Vai lá, procura no nosso Spotify ou no YouTube para ter mais detalhes. A gente explica tudo lá. Passando para mais uma região então, vamos mais à esquerda. O que nós temos no nosso mapa aí? Vale do Loire. Vale do Loire. Cara, o Vale do Loire é um contexto bem amplo, assim, sabe? Porque tem aqui o extremo norte aqui, o Vale do Loire é aquela zona verde ali, né? Toda aquela zona verde que vai do extremo oeste aqui do mar até quase a Borgonha. Tem que dividir o Vale do Loire em 3. Teria sub-regiões. Isso ali, essa parte mais próxima do mar, próxima à região de Nantes, a parte central ali e essa parte do extremo leste aqui. São 3 contextos. Por quê? Nessa primeira parte aqui mais próxima do mar, o que predomina ali é o Muscadet, que são vinhos mais delicados, mais refinados, brancos mais frescos em acidez, assim. É aquela coisa, é o vinho um pouco mais barato da região e é o vinho mais popular e o que é mais produzido, mas é maravilhoso, é incrível. Então, os Muscadet, que é uma apelação de origem, inclusive, saem dali. O que esperar desses vinhos? Leveza, frescor e acidez gostosa.
na maioria das vezes, na grande maioria das vezes, vinhos secos. Na parte central do Vale do Loire, aí a conversa fica séria. Porque ali é um reduto de brancos excepcionais feitos com Sauvignon Blanc e de tintos também fora de séries, em números muito menores, assim, né, em volume, os tintos são muito poucos, feito com Cabernet Franc. Que delícia. Na juventude são muito difíceis esses Cabernet Franc, porque a Cabernet Franc ela já é um pouco, como é que eu posso dizer, ela é meio selvagem, né? Ela precisa de ser domada e só se doma com o tempo. Então na juventude ela é muito pirazinada, porque lembra que ela é uma das progenitoras da Cabernet Sauvignon, junto com a Sauvignon Blanc. A Cabernet Sauvignon só é meio austera, meio selvagenzinha, com aquele vegetal todo por conta dessas duas. Pai e mãe da Cabernet Sauvignon, então, estão ali no Vale do Loire. Cabernet Franc e o Sauvignon Blanc. São duas uvas com muita pirazina. Xixi do gato. Xixi de gato. Aquele cheiro. E a Cabernet Franc ali, como numa apelação de origem no centro ali, chamada Chinon, é o néctar do néctar da Cabernet Franc. Envelhece bem pra caramba, só que na juventude é difícil. Uma dureza de acidez, muito vegetal. Então, esse vegetal da pirazina predomina. Na medida que vai envelhecendo, os Chinon duram muito. A partir do 8º, do 10º ano de garrafa, que aí começa a mostrar as asinhas, botar as asinhas para fora. Aí os vinhos vão se agigantando. Agora, a Sauvignon Blanc é o que predomina na região central do Vale do Loire. E tem várias apelações de origem. Tem Cheverny, que pode entrar cerca de 15% de Chardonnay também, mas 85% tem que ser de Sauvignon Blanc. Tem Sancerre, tem Pouilly-Fumé. Então são todas zonas incríveis de Sauvignon Blanc, excepcionais e muito longevos também, que duram muito tempo. Tem Pouilly-Fussé, que é na Borgonha, e tem Pouilly-Fumé, não dá para confundir. Pouilly-Fussé é Chardonnay, que fica na Borgonha, e Pouilly-Fumé é no Vale do Loire, é com Sauvignon Blanc. E o solo também é bem variado nessa região, né? Tem calcário, tem xisto, tem pedra. Sim, bem lembrado. O nome da região é uma referência ao rio que corta a região ali, que é o Vale do Rio Loire. E toda a região vitivinícola ela está estabelecida nas margens desse rio, que começa lá na parte central e deságua lá no oceano. É um rio importantíssimo. Então a variável é essa, vai desde de solo calcário, às vezes um pouco argiloso, mas o que predomina é calcário em algumas partes e xistoso em outras. É uma região, por isso que tem muita apelação de origem controlada ali, e cada apelação de origem controlada no estilo. Você pega Cheverny, são vinhos mais elegantes, mais delicados, mais florais. Sancerre, paulada de estrutura, de dureza, longevidade, a mesma uva, entende? O contexto do solo ali que define essa estrutura e essa capacidade de fazer vinhos potentes, assim. Talvez pela localização um pouco mais ao norte do mapa da França, às vezes os vinhedos sofrem com a geada, né? As geadas, isso acaba prejudicando também bastante os vinhos que são feitos no Loire, né? Sim, a geada, mas não só na França, tá? Espanha sofre com isso também. A geada, ela é um problema na época errada, né? Aí é um problema, né? Se esse frio é muito estendido, se o ciclo de frio é muito longo, que é o que acontece lá, aí passa a ser um problema, e não é à toa que eles sofrem com isso. Na época da floração, por exemplo, acaba matando a floração ali, por conta da baixa temperatura, né? Meio que queima as flores ali e joga a produtividade lá para baixo. Só que o Vale do Loire não sofre tanto com esse problema, porque apesar de ser uma região muito extensa, é um vale que canaliza toda a influência marítima, muitos ventos marítimos que leva essa característica marítima para o interior do vale. E toda a região é influenciada por isso. É claro, quanto mais próxima do mar, maior a influência, mas mesmo as sub-regiões que estão mais lá para dentro do continente ali, se beneficia dessa influência marítima, desses ventos marítimos, né? Inclusive, a incidência de geada no Vale do Loire
é muito menor do que na Champagne, do que na Alsácia, e inclusive do que na Borgonha, na região de Chablis, que faz parte da Borgonha. Tá vendo aquela... Na parte roxa é Borgonha, né? Sim. Tem uma pontinha roxa lá em cima, né? Não, roxa não. Perdida. Rosa, né? Isso é rosa, né? É, o rosinho. Roxo é Champagne. Ó, Champagne, a gente voltando para Champagne, a região é uma região grande, só que olha essa parte da Champagne que está tão descolada das outras. Então o mapa vitivinícola é totalmente diferente do mapa político. Nesse rosa mais escuro aí, que é a Borgonha, aquela parte ali perto do verde é a Borgonha, é Chablis. E é considerado Borgonha. Só que a região de Chablis está num contexto mais parecido com o Vale do Loire do que da Borgonha, do resto da Borgonha, que predomina tinto. No norte lá já é branco, lá é Chardonnay. Então, Sauvignon Blanc no Vale do Loire, com um pouquinho de Sauvignon Blanc e de Chardonnay em algumas localidades. Só que na Borgonha, será que o pessoal está localizando direitinho? Não, tá vendo sim, a gente tá aqui, ó. Tem ali a Borgonha, tá escrito Burgundy. Tá ali, isso. Burgundy. Ali é Chablis, onde a setinha tá indo lá. Então, Chablis é reduto de vinho branco, só que faz parte da Borgonha, apesar da proximidade com o Vale do Loire. E Chardonnay. Então, os melhores Chardonnays da França saem dali. Saindo da Borgonha. Saem da Borgonha. De Chablis, mais especificamente. E aí, a Borgonha ela tem essas sub-regiões que você estava falando agora, explicando, e ela também tem uma apelação de origem controlada própria dela, a OAC, né? Também faz ali. A gente tem aqui no Brasil muitos vinhos da Borgonha, tanto de Bordeaux e Borgonha. Temos a taça da Borgonha também, né? Que foi inventada por eles. O que tu destacaria, assim, de rótulo que a gente bebe, que a gente experimenta aqui? Ó, a apelação de origem controlada, tudo isso aí são apelações de origem controladas. Então, a gente falou de Alsácia, Champagne, Vale do Loire, é tudo AOC. E a Borgonha também. Né? Então, só que o contexto muda por conta do solo e do clima. Por isso que muda a uva, muda o tipo de vinho, muda tudo. Agora, quanto à taça, foi a sua pergunta? Temos a taça Borgonha, não temos? É a taça Borgonha. Aberto. Nós temos aqui no nosso estúdio. Não temos, né? Aqui, vou mostrar. É uma taça Borgonha. Taça Borgonha. Aquela ali é uma taça Borgonha. Essa taça que você está mostrando é a taça Borgonha, isso aí, exatamente. Só que para os tintos da Borgonha. Os tintos da Borgonha. Só que para os tintos da Borgonha. Ó, tá mostrando aí na sua tela essa taça linda da Moser Cristais. Não é a mesma taça adequada para um Chablis, porque já é feito com Chardonnay, vinho branco e tal, né? Então já é uma taça, precisa de uma taça, uma boa taça também, mas o tamanho é diferente e tal. Então para os tintos da Borgonha, essa aqui é adequada. Aí falando da geada, só para completar, que é aí que eu queria chegar, a região de Chablis sofre com muita geada. Talvez aí é uma das regiões que mais sofrem com isso. E sabe o que eles fazem para poder contornar os problemas possíveis que a geada podem trazer? Que eu citei, né? Então, na época da floração ali, o frio excessivo acaba queimando a floração ali, e a produção vai lá para baixo. Eles colocam... tem a opção de colocar, se o frio não for tão rigoroso, de colocar fogo. Eu não me lembro o nome do equipamento, que é um recipiente gigante que eles colocam fogo ali e vão espalhando ao longo dos vinhedos. Deixa embaixo dos vinhedos, né? É uma estrutura de aço. Eles colocam, fica ali em pé, né? Se fosse fogareiro assim, né? Pegando. É um fogaréu mesmo. É um fogareiro que faz um baita fogaréu. Só que dentro dessa estrutura controlada. Deixa eu ver se eu encontro. E... Quando tá no invernão, a gente vê que na serra também fazem, às vezes, na Serra Catarinense, por exemplo. Por causa da geada do frio fora de época. Né? Tem aqueles equipamentos que restaurantes e tal usam, né? Para aquele vapor quente e tal. É tipo aquilo, só que é com fogo mesmo. Fogaréu só. Só que isso na época de frio, que não é tão rigoroso. Quando a geada é muito rigorosa, muita neve mesmo, assim, o que os produtores fazem? Eles borrifam água. Eles jogam água, mas muita água nos vinhedos. Para congelar? Para congelar a flor. Para congelar as parreiras, congelar as flores, toda a parte que tem vida ali fica congelada. Mas formam crostas de gelo mesmo na... você consegue pesquisar aí?
Vinhedos... Essas palavras. Vinhedo Chablis, Chablis, inverno. Aí você vai ver umas fotos boas aí, você escolhe, fica por sua conta. Vão mostrar um vinhedo todo congelado mesmo, assim, as flores dentro de pedras de gelo. Aí você bota ali pra gente ver. Por quê? Porque dentro do gelo a temperatura é maior do que fora dele, do que no ambiente. Então a água congela o quê? A zero? Se tiver menos 15 no ambiente externo, dentro ali daquela cúpula de gelo vai estar próximo do zero. Vai estar próximo. Entende? Então é mais ou menos isso assim? Não. É com a planta mesmo. Normalmente ela fica dentro de gelo. Sabe aquele... Quando você pega flor e congela, a mulher gosta de fazer isso para enfeitar. Sim, enfeitar a mesa, né? Legal. E a gente vê essa cena que você falou também, quem tá com curiosidade, coloca no Google lá, vinho, fogo, frio, consegue ver essa técnica que é milenar, né? Colocar essas fogueiras embaixo das videiras. Sim. E é um controle bem intenso, sim, mas dura uma madrugada, principalmente nas madrugadas. Isso ocorre muito, inclusive, aqui no Brasil também, no sul do Brasil, muito. Deixa eu ver se eu acho a imagem que eu queria mostrar aqui, aí mostro pro... Mas enquanto você vai procurando, Sidney, você falou de taça, eu quero deixar um recado pra galera que tá nos acompanhando. Aqui no Mundo Vinho, nós temos aí a parceria da Mozart Cristais, cristaleria artesanal, é a dona dessas taças todas que você está vendo aí no vídeo e também vendo nossas prateleiras aqui atrás, compõem nosso cenário. São taças produzidas aqui em Blumenau, no Santa Catarina, mas são exportadas para o Brasil e também para o mundo. Tem mensagem de gente lá na Alemanha que compra taça no e-commerce, taças da Mozart Cristais. Aqui, ó, eu gosto sempre de mostrar o nosso som do cristal, ó. Muito bom. Mozart Cristais aqui em Blumenau. Inclusive agora nesse Black Friday tá bem bacana. Se você nos escuta em novembro, tá acompanhando a gente aí conforme os lançamentos, tá, pode acompanhar algumas promoções muito bacanas da Mozart Cristais. Acesse o Instagram dele lá, é @MozartCrystal, cristais, né? Cristal com Y. Coloca lá, vai achar todos os portfólios deles. Tem taças, tem vasos, tem decanter, mas eu acho que as taças são apaixonantes, são as principais taças utilizadas na Serra Gaúcha, nas vinícolas da Serra Gaúcha. Vai lá na Miolo, vai na Valtuga, vai na Aurora, lá você vai beber vinho, vai degustar utilizando uma taça aqui da Mozart Cristais. Tem a chancela do nosso amigo químico alemão muito competente, o seu Frederico Strauss, que assina essas taças, né, e também confere o padrão de qualidade. Um abração pro Gabriel aí também, que é um grande entusiasta do vinho. O homem é assim, fez o W71, fez o Wine 72, tá no 3, daqui a pouco o cara tá endoidado, tá estudando, é tá entusiasmado. Entusiasmado com o vinho. Mas vinho é entusiasmante, né? E precisa de taça boa, né? Precisa de taça boa. Olha só, o Cid tá com essa aqui que ele disse que é pra você tomar um vinho francês. É a taça da Lídio Carraro, mas tem outras duas aqui que eu achei muito bonitas também. Quero compartilhar com quem tá nos acompanhando. Pera aí, deixa eu pegar aqui. Ó, temos outras duas taças de vinho tinto. Ó, são outras duas taças de vinho tinto. Vou mostrar aqui pra vocês aí na TV, ó. Que bonitas essas aqui, hein, Sidney? Essa aqui, ó. Que charme pra você ter na sua casa. Eu tenho uma dessa. Tem uma dessa? Tem algumas dessas. Olha aí, ó. Então tá. Quando eu tô indo, tá voltando já. E essa aqui também é mais diferente, né? É um novo modelo que é utilizado lá em Balneário Camboriú, lá onde você mora. Muitos restaurantes têm essa aqui também. Tudo aí da Mozart, né? Eu tinha comprado umas 4, não sei se quebrou, mas tem lá. Não dá pra quebrar não, né? Pô, taças assim. Daí tem que comprar mais. Dá pra quebrar se quiser. Pô, daí comprar não mais. deve. Sabe que eu tenho? Vou contar, o Gabriel, não briga comigo, tá? Mas eu tinha uma taça, um modelão novo, assim, da Mozart, que eu ganhei faz tempo. Ela era grande e tal. E aí, pô, tomei um vinho. Ah, tá tomando mais vinho lá em casa, a patroa. Ah, mas é só, tá terminando da noite. Daí, tá, vou lavar tua taça. Aí ela foi lavar, ela passou a esponja assim e ela tirou um pedaço da minha taça junto. Aquela dor no coração. Saiu aquele pedaço tipo... Saiu assim, que é o ovo de chocolate. Tipo ovo de Páscoa. A qualidade é boa, mas não dá pra ser abrupto também, né, que você acaba perdendo. Não quebra com tanta facilidade. Taça boa, quebra, né? Como as da Mozart, assim, não quebra, porque até pelo formato e tudo. Apesar de ser bem fina, né? Se você derrubar uma taça dessa e ela não quebrar, ela não é cristal, né? Aí é cristalite, é um vidro. Até vidro coisas. Quebra, o cristal não vai quebrar? Não vai quebrar. É isso, Sidney. Voltando para o nosso papo do nosso vinho, do nosso mapa francês.
Borgonha. Falando de Chablis, terminando, mostrar a imagem dos vinhedos que eles usam. Achamos a foto. De como eles fazem para poder combater a geada. Olha aí. Nesse caso aí, geadas muito rígidas, eles congelam as parreiras, os vinhedos, vão jogando água com jatos de água mesmo, assim, jatos muito fortes, durante um período longo, até formar uma camada espessa de gelo para proteger as flores. Porque no interior da pedra de gelo vai estar sempre temperatura mais alta do que o exterior. Então a água congela a 0 graus, né? Então se o ambiente está a menos 15, por exemplo, o que tiver congelado ali, o interior do gelo vai estar próximo do zero. Então é uma maneira que eles descobriram de preservar o vinhedo em geadas muito rígidas. E preserva. Preserva. E eles conseguem salvar a lavoura, como se diz. Agora, no inverno, também, às vezes, eles precisam fazer combater esse frio de uma outra maneira. Aí já combatem com fogo. Olha isso aí. Que é o que a gente tá olhando aqui agora. Parece coisa de filme, né? Lindo, né? Lindo. São fogueiras unitárias embaixo de cada videira. Isso, e nesse caso aí eles optaram por um equipamento para colocar fogo. Linear. Isso é controlado, né? Claro. São recipientes assim específicos para isso. Tem pequenininhos assim, mas tem recipientes imensos, com fogaréis gigantescos também. Então, mas sempre vai ter fogo. Sempre vai ter gelo nos vinhedos de Chablis ou vai ter fogo no inverno. Esses vinhos assim que acontece isso é pro churrasco, então? Fazer churrasco na vinha lá. Abre o Chablis. Imagina só. Vai lá. O Chablis e assa a carne. Abre o Chablis. O Chablis é sinônimo de vinho. Muitos filmes, né? Quero tomar um Chablis. Ah, cara, Chablis é Chablis, velho. São vários Chablis que existem, né? Sim, tem o Petit Chablis, que são os vinhos um pouco mais simples da região, mas que já são excepcionais. São plantados, são feitos com os vinhedos que estão mais na parte baixa, ali no fundo dos vales. São valezinhos, né? São vales bem suaves, como deu para ver o relevo ali. O solo um pouco mais argiloso. Aí os vinhedos das encostas são feitos Chablis. Depois, nas partes mais nobres, dependendo da inclinação dessas encostas, vem os Premier Cru. E depois, numa encosta específica, virada para sudeste, que pega sol desde das primeiras horas do dia até o final, das últimas horas do dia, ali é um paredão, são produzidos ali só os Grand Cru. Esse são os mais caros. É a casta da casta. É o néctar. E são incríveis mesmo. São 7 Grand Crus só. Uma região grande. Não lembro quantos Premier Cru tem, mas deve ter na casa dos 40 e poucos Premier Cru. São 4 dezenas assim, pouco mais ou pouco menos. Ou seja, né? E 7 Grand Cru só. Você tem costume de beber muito vinho francês? Eu gosto bastante. Eu também, adoro, sou apaixonado. Francês, italiano, espanhol, meu paladar é muito, muito adequado a esses vinhos assim. Como é que você faz para comprar um vinho francês? Não dá para comprar direto. A gente até compra direto aqui vinho brasileiro, consegue. Quem mora na fronteira consegue, na Argentina consegue, no Chile comprar alguns vinhos, vai lá, compra dentro da cota legal estipulada pelo Ministério da Agricultura, que são 12 garrafas. Como é que faz para comprar um vinho francês daí? Bons e a preço bom, você está querendo dizer? Porque a gente não tem muito costume de encontrar em supermercados, etc., o vinho francês, só se for de uma loja especializada, né? Daí essa loja importa, faz a importação e traz. Encontra-se bons vinhos franceses aí, custando até R$200. Encontra coisa boa. 100 e poucos ali, 200 e pouco, tem muita coisa boa. Tem Chablis de 200 e poucos reais, né? Então, não é fora do preço, na média, o vinho francês. Agora, como comprar? Escolher por região, para saber qual estilo que vai te agradar. Se quiser vinhos mais refinados, mais delicados ali, vinhos com mais finura, Borgonha. Se quiser força, Bordeaux. Mais força ainda, Madiran, né? Brancos mais minerais, mais refinados, Chablis, né?
ainda mais minerais, com acidez mais alta, Alsácia. Então tem que ir mais pelo estilo mesmo, tem que se basear mais pela apelação de origem do que qualquer outra coisa. Tem vinhos até de 50 mil reais, vinhos franceses, né? Tem. Na Borgonha e em Bordeaux tem vinhos icônicos assim. E esses vinhos, eles valem isso pela qualidade, ou aí a gente está comprando talvez um pouco da história, um pouco da marca, do status, tudo isso? Na Champagne também tem sim, Champagne com certeza. Caríssimos, né? É de tudo um pouco. O que encarece o vinho? O preço do metro quadrado, do quilômetro quadrado ali da região onde ele está. Do hectare. Isso. Aí é hectare, né? Do hectare. Do hectare, onde ele está, onde ele produz, a produtividade do vinhedo, a idade do vinhedo, que vai produzir menos garrafas, e o custo de produção é parecido. O cara colher 2 toneladas por hectare e colher 20, o custo vai ser parecido. Só que vai fazer menos garrafas, isso tudo encarece. A qualidade da rolha, a qualidade do rótulo, a qualidade da garrafa. Isso tudo ajuda a encarecer o vinho. Outras coisas, o conceito que o produtor tem, o conceito que a região tem, né? O nome que ele tem, o nome que a região tem. Então, isso tudo encarece o vinho, né? Então, todo um contexto, né? Premiações que ele consegue nos guias especializados. Não tem uma receita muito definida que faz um vinho ser caro ou barato. Mas tem aí alguns critérios, algumas coisas que podem contribuir para encarecer determinado vinho ou não. Região, comprar um hectare na Borgonha vai ser bem mais caro do que no Languedoc, por exemplo, né? Isso tudo ajuda. Isso faz com que o vinho da Borgonha, na média, seja mais caro do que um do Languedoc. Então, são vários fatores, né? Essa trabalheira que dá para fazer vinho em Chablis, que são incríveis, mas não são fáceis. Então, imagina como deve ser especializada a mão de obra em Chablis. Qualquer um consegue cuidar de um vinhedo em Chablis? E são vinícolas de 3 séculos, né? Pois é. O cara que sai de Bordeaux vai vinificar em Chablis, ele vai levar ali pelo menos uns 5 anos para aprender a cuidar do vinhedo, para proteger o vinhedo, porque os problemas que tem lá são muito maiores do que produzir vinho em Bordeaux. Então o contexto muda totalmente. Isso tudo ajuda a encarecer. Deixa eu deixar uma diquinha de livro aqui para você, que narra um pouco também da história e do legado que os franceses têm com vinho e guerra. Procura aí. Custa 40, 45 reais, 50 reais. Acho que tá até na moda esse livro, hein? Vale muito a pena. Fala um pouco do bastidor da Segunda Guerra, da invasão alemã na França, mas também fala desse rigor, dessa paixão que os vinicultores têm nos seus terroirs, têm sobre suas propriedades, e como isso foi tentado ser furtado, né? Os alemães tentaram roubar essa identidade dos vinhos. Vale a pena ler, que aí você vai entender o porquê, às vezes, esses vinhos têm até um precinho maior. Esse livro é legal que ele fala... Ele deixa implícito a importância do vinho para a cultura do francês. Deixa implícito. Não é um vinho assim, enaltecendo a cultura, mas mostra o que aquilo significa, né? No subentendido. É como se tirassem do brasileiro o futebol. Vamos dizer assim. É mais ou menos esse raciocínio aí. Por mais que o futebol esteja embaixo agora, né? E que o Brasil não vai ganhar a Copa. Ih, falei coisa que não podia falar. Raiz, mostra só o mapa pra gente. Nós falamos a França é muito vasta, não dá pra falar tudo num episódio só. Nós falamos de 3 regiões e falamos de um pouquinho da Borgonha, de Bordeaux, mas isso a gente vai deixar pro próximo episódio, porque aqui, tô falando aqui pra você, olha pra mim aqui, Tá olhando pra mim aqui? Tá olhando pra mim? Agora sim. Nesse próximo episódio, o Sidney aqui, vai trazer um vinho francês pra gente beber. Tá aqui, tá desafiado. Pode ser, Sidney? Pode ser. O Heinz vai dar o dinheiro? Eu vou lá comprar. Da onde nós vamos? Bordeaux, a gente vai Borgonha, o que é? A gente continua... Você tá falando o quê? Nós vamos beber aqui. Ah, tá. Tem que ver quanto o Heinz vai disponibilizar de verba, né? O pessoal não conhece o Heinz, né, que nos assiste. Não sabe quem é ele, né? É tipo o nosso... a gente podia fazer ele vir aqui, né? Vem cá, Heinz. Vem cá pro cartão. Não, agora não. Ele tá até com os cabelos soltos, já viram a mão do Heinz quando ele vem pegar a tacinha quando tem vinho, né? Eles já viram, né? Muito provavelmente a mão do Heinz eles já conhecem. Mas eles podem escutar a voz dele. Manda um abraço pra galera, então. Tem um microfone aí. Com o episódio da Alemanha, sim, que ele tem o nome Heinz, né? Com esse nome... Ele vai servir pra nós. Mas manda um abraço pro pessoal pelo menos conhecer tua voz, né? Tem o microfone. Manda um abraço pra galera que nos escuta. Um abraço a todos.
Com a voz do além. Sidney, na quarta-feira que vem a gente tá de volta, então, para falar das outras regiões da França. E nunca se esqueça, né? Toda quarta-feira, 8 horas da noite, tem episódio novo do podcast do Mundo do Vinho. Isso aí. Todo mundo convocado a nos perseguirem no YouTube, na Instagram, Spotify, no Instagram é @nomundodovinho. Aqui no YouTube se inscreve no canal, ativa o sininho, por favor. Estamos chegando aí aos nossos inscritos, ao número que a gente tem de meta aqui. A gente vai abrir um espumante quando chegar aos nossos 100 inscritos, tá? E compartilhar também, né, o perfil para mais pessoas conhecerem, assim. Então, tem algum amigo, algum parente que gosta de vinho, está começando a se interessar por vinho, manda o perfil para eles lá, para nos seguirem lá e curtir também com a gente aqui, porque isso aqui a gente faz para vocês, né? Compartilhar essa paixão nossa com outros apaixonados. Um beijo, até a semana que vem.